todos da Jornada da Iniciação Científica. Meu nome é Fernanda Freire, sou aluna do Bacharelado em Turismo e venho apresentar o trabalho intitulado Análise e Perspectivas do Turismo no Estado do Rio de Janeiro no contexto da pandemia da Covid-19, uma revisão bibliográfica. Esse trabalho conta com a professora Jaqueline Elischer como orientadora e a colaboração da professora doutora Heloíse Botelho, ambas da Escola de Turismo. Causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, ou coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, a chamada doença do coronavírus, também conhecida como Covid-19, teve seu primeiro caso registrado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. No mês seguinte, janeiro de 2020, o assustador aumento de casos levou a Organização Mundial da Saúde a caracterizar o surto como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Em março de 2020, a OMS passou, então, a classificar o surto como uma pandemia. Até o momento da produção deste material, mais precisamente 5 de outubro de 2021, haviam sido registradas cerca de 4,50 milhões de mortes e aproximadamente 215 milhões de casos. Somente aqui no Brasil, já são mais de 601 mil mortes por Covid e cerca de 21,6 milhões de casos registrados. O país passou a se preocupar com a possibilidade de um surto local em janeiro de 2020, quando a OMS elevou o alerta de emergência para o nível 2 de 3, caracterizando a emergência internacional como mencionado anteriormente. Pouco mais de um mês depois, a cidade de São Paulo confirma o primeiro caso da doença em um cidadão brasileiro, um homem de 61 anos que havia acabado de voltar da Itália. De março a abril, o país passou por 2 fases de medidas de proteção contra a Covid. No primeiro mês, é decretada a quarentena em diversas cidades, com previsão de duração de apenas 15 dias, tempo que o infectado geralmente leva para deixar de transmitir o vírus. Já no segundo mês, abril, é decretado isolamento total e fechamento dos serviços não essenciais. No mês de junho, o Brasil já contabilizava mais de 50 mil mortes e se tornava o segundo país mais letal em relação ao vírus, atrás apenas do Reino Unido. Desde então, a pandemia mudou o cenário mundial diversas vezes. Com a chegada de 2021, as vacinas não apenas foram aprovadas, como também começaram a ser aplicadas na população. Com isso, atualmente, vemos flexibilização nas medidas de isolamento e de proteção contra a doença, tendo como argumento o fato de que muitos brasileiros já foram vacinados. Em se tratando de uma doença respiratória, viral e facilmente transmissível, algumas medidas de proteção foram tomadas mundialmente para que a população pudesse se prevenir, sendo as principais: o uso obrigatório de máscaras de proteção, uso de álcool em gel para limpeza de mãos e objetos e isolamento como forma de evitar a transmissão de vírus, além do distanciamento em locais públicos e com maior circulação de pessoas. Além disso, para evitar a propagação do vírus, houve também o fechamento de atrativos turísticos, bares, restaurantes e locais de estadia, adiamento e cancelamento dos mais diversos tipos de evento, como eventos musicais e eventos literários, antecipação de feriados e diversas cidades e municípios com a entrada fechada para a circulação de não moradores. Em relação à economia, a pandemia da Covid-19 impactou todos os setores de atividades, atingindo fortemente o setor de turismo, principalmente levando em consideração as restrições à mobilidade. Esses impactos permeiam diferentes escalas geográficas, que vão do mundial ao local, sendo efetivamente nos lugares em que o turismo acontece que os desdobramentos da crise sanitária são sentidos de forma direta. De acordo com o Sebrae, o setor foi o mais afetado pela crise econômica causada pela pandemia, com o faturamento caindo pela metade em relação ao mesmo período em um ano comum. Falando a nível nacional, nações ou localidades com maior dependência econômica do turismo são aquelas que efetivamente estão se ressentindo mais com a crise no setor. A economia do estado do Rio de Janeiro representa aproximadamente 11,6% do produto interno bruto do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Durante os primeiros anos da segunda década dos anos 2000, a economia do estado cresceu mais do que a brasileira, mas a partir de 2013, a economia do Rio perdeu participação no contexto nacional. Entre 2010 e 2012, a participação do Rio no PIB brasileiro elevou-se de 11,58% para 11,98%. Nos anos seguintes, inclusive considerando dados ainda preliminares para 2016, o estado perdeu mais de um ponto percentual relativamente ao Brasil, caindo para 10,18% em 2016. Isso por diversos motivos, entre os quais a crise do petróleo. Por objetivo geral, esse trabalho visa compreender os efeitos da pandemia da Covid-19 no setor de turismo,
a partir do recorte espacial e temporal no estado do Rio de Janeiro, e por objetivos específicos visa compreender a organização do turismo nos destinos turísticos selecionados, identificando setores, atores sociais e fontes de dados, compreender e debater as perspectivas futuras apontadas por diferentes especialistas sobre o setor de turismo e analisar as possíveis configurações para o caso em questão, desenvolver método para a análise de impacto da crise sanitária no contexto do estado do Rio de Janeiro e entender a importância sobre o uso de dados para embasar argumentos científicos sobre o setor de turismo. A metodologia escolhida para a produção desse material foi a revisão sistemática da bibliografia, que pode ser definida como uma metodologia que busca entender e dar alguma logicidade a um grande corpus documental, especialmente verificando o que funciona e o que não funciona num dado contexto. As plataformas utilizadas para a pesquisa do material para essa bibliografia foram o portal de periódicos CAPES e o portal de publicações de turismo da USP. Os termos pesquisados em ambos os portais foram turismo e pandemia. No portal de periódicos do CAPES, os critérios de busca foram artigos com os termos no título, no subtítulo ou no corpo do texto, em qualquer idioma e publicados entre 1º de janeiro de 2020 e 1º de junho de 2021. Foram encontrados 111 artigos e utilizados apenas 5 artigos. Já no portal de publicações da USP, os critérios de busca foram artigos com os termos no título, no subtítulo ou no corpo do texto. Os resultados encontrados foram 81 e utilizados apenas 26 artigos. Como resultados das pesquisas nos portais, foram produzidos 2 mapas autorais que visam apontar as localizações exatas ou aproximadas das áreas estudadas nos artigos presentes nesta pesquisa. Os mapas foram divididos a partir do título dos artigos, subdivididos por cores atribuídas a cada artigo e com alfinetes nessas mesmas cores, marcando as localizações exatas ou o mais aproximado possível dos lugares estudados, permitindo assim relacionar as produções científicas aos locais citados já na visão geral. Ao analisar esses mapas, algumas considerações que podem ser feitas são: percebe-se que há uma grande concentração de pesquisas voltadas para as regiões sul e sudeste, sendo elas 10 entre as pesquisas mapeadas, 5 em cada região. Os estados mais citados são Rio de Janeiro e São Paulo, que somam um total de 5 artigos que tiveram cada um deles como objeto de estudo. 4 artigos trabalharam ou citaram estados da região Nordeste. Somente um citou uma localidade situada na região Centro-Oeste, enquanto nenhum artigo teve a região Norte como local de estudo de caso. As categorias selecionadas para análise dos artigos foram objetivos, metodologia e os principais resultados. Com relação aos objetivos, 16 artigos entre os encontrados possuem objetivo de caráter exploratório. Enquanto isso, 6 artigos possuem caráter explicativo e outros 4 possuem caráter descritivo. Percebe-se que os autores buscam apresentar a pandemia e o turismo como fenômenos individuais, ao mesmo tempo que registram dados e informações sobre como um afetou o outro durante a pandemia da Covid-19. Já sobre a metodologia, percebe-se que o estudo de caso é o principal tipo de metodologia utilizado, seguido de levantamento de campo e também ex post facto. Uma possível explicação para isso pode ser o fato do assunto principal ser um fenômeno corrente, involuntariamente variável e ainda recente, que ainda está em curso. Assim sendo, muitas perguntas ainda estão sem resposta. E os principais resultados foram reunidos através de uma nuvem de palavras. Nela, ao ler os termos em destaque, já se faz possível ter uma breve ideia a respeito do assunto abordado na nossa pesquisa. Para as conclusões, foi feita uma reflexão. Não é uma grande novidade dizer que o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do Covid-19. Em todos os países, pessoas tiveram que adiar ou cancelar seus planos de viagens, hospedagens e visitas. Fronteiras se fecharam, aeroportos ficaram vazios, praias foram cercadas por cordões de isolamento, atrativos passaram a não receber mais os olhares admirados daqueles que vinham de muito longe para conhecê-los. O momento era de se isolar. Mas como fica em uma situação dessas, um setor que basicamente depende da circulação de pessoas para respirar e se manter vivo? Nessa pesquisa, cada artigo nos leva a um olhar para um lado do turismo.
Refletimos sobre aquele turismo da região que recebe milhares de visitantes anualmente e que tem nessa prática o seu sustento. O do estudante e do professor, que além de sair de seu espaço convencional de estudos, enfrenta incertezas a respeito das matérias do próprio curso. O que vai mudar depois da pandemia? O que ainda fará sentido aprender? O que, de novo, a pandemia trará para dentro das nossas salas de aula e para nós como profissionais? E muitas outras questões. E o turismo a nível nacional, estadual ou regional, que se movimenta sozinho, e o que depende de outras instituições também afetadas por esse momento para existir. E, é claro, o turismo do turista, do viajante. Apesar de ser uma pandemia que afeta o país há mais de um ano, e se tratando de uma área que sentiu tantos efeitos como o turismo, não são muitos os artigos científicos aliando os dois assuntos. Entre as produções encontradas, há uma grande diferença entre a quantidade de estudos de caso e outros tipos de metodologia, sendo essa, talvez, a ideal para estudar o tema abordado. Algo particularmente preocupante foi a falta de estudo sobre a região norte nos artigos abordados, já que, mesmo não sendo um destino turístico tão disputado quanto as regiões sudeste e nordeste, por exemplo, tem entre seus estados locais de bastante importância para o setor, e seria muito importante ter acesso a estudos que, de alguma forma, apresentassem o momento atual do turismo na região. Além disso, podemos ver que uma preocupação bastante presente entre as produções é estudar como os trabalhadores e as empresas daquele lugar em específico estão fazendo para lidar com os efeitos da Covid, relatando quais foram as dificuldades sentidas e, em seguida, informando sobre as soluções encontradas para contornar ou amenizar esses efeitos. A utilização de artigos científicos como embasamento para esse estudo foi uma escolha assertiva, já que, obtendo dados de estudos produzidos por outros profissionais do setor, foi possível, mais uma vez, olhar para as transformações causadas pela pandemia não apenas a partir do ponto de vista pessoal, mas também segundo as reflexões dos autores. Foi também possível entender como vinha funcionando o turismo nas localidades no período pré-pandemia, entender como ele vem funcionando na atualidade e, com isso, entender quais as maneiras ideais para prepará-lo para o futuro. Com a pandemia ainda acontecendo, os autores não têm outra saída além de terminar seus artigos com um sentimento de incerteza, até mesmo aqueles que se propõem a refletir como funcionará o turismo no e ou do futuro pós-pandêmico. Ao fim dessa pandemia, será interessante fazer outro levantamento do material científico produzido neste período, principalmente levando em conta que, neste exato momento, vive-se um novo estilo de turismo criado ao longo dos últimos meses, o turismo de vacina. Até que esse momento passe, quais outras transformações e inovações o turismo sofrerá como ciência, atividade e como fenômeno? Deixamos essa reflexão e essas são as dicas utilizadas para o nosso trabalho. Agradeço a minha participação. Muito obrigada.